Boa noite a todos, os vereadores, senhores vereadores, aos presentes, aos alunos, professora, Mauro, presidente do sindicato, a todos os presentes, aqueles que nos assistem em casa, hoje casa lotada, uma vez muito bom ter a presença do público para a gente fazer a sessão da Câmara de Vereadores. Parabenizar os alunos do colégio, parabenizar a professora por estar aqui, por se fazer presente, se fazer ouvir, né? É difícil subir aqui na tribuna e falar, então parabéns aos alunos e à professora pela iniciativa e coragem. A gente sabe que o microfone, o público, nem todo mundo consegue desenvolver um discurso com clareza. Foi muito bom mesmo. Eu queria falar de alguns pontos, e aí que eu notei aqui durante as falas dos alunos, da professora. A gente tem um município, o vereador Jair também citou isso, que é um município pequeno, mas quando você observa outras cidades, por exemplo, São Paulo, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, a maioria das capitais e grandes centros, você tem um polo central e cidades ao redor que, na verdade, acabam alimentando, alimentando com emprego, com trabalho, aquela cidade maior. Salvador, com Simões Filho, Camaçari. Então, todas aquelas cidades ali alimentam um ciclo de trabalho. Que Antônio Gonçalves poderia também se colocar nessa posição. Como? Cursos técnicos, a gente já trouxe alguns para cá. Para quê? Para formar pessoas em Antônio Gonçalves que tenham condições de trabalhar em Bonfim, trabalhar em Campo Formoso, trabalhar em Jacobina, Juazeiro, e se manter aqui, se não for aqui, perto da cidade. Então, existem muitos caminhos. Antônio Gonçalves pode se tornar uma cidade dormitório, incentivar, por exemplo, é melhor morar no subúrbio de Campo Formoso ou no centro de Antônio Gonçalves? Então, tudo isso pode passar pelo poder público em sua maneira de aumentar o capital circulante da cidade, que é o dinheiro que circula. A pessoa que mora aqui vai comprar o pão aqui, vai fazer o mercado aqui, vai consertar o carro aqui. Tudo isso vai fazer o dinheiro girar na cidade. Mudar o plano diretor, você vê a quantidade de chácaras alugadas, incentivar moradia, você vê aquele condomínio ali no Coité, em Bonfim, com muita gente de Bonfim morando. Você vê um restaurante aqui na beira da estrada está funcionando muito bem. Então, existe meio de incentivar o próprio comércio da cidade, incentivar que empresas de fora, outro exemplo, faculdade. Há 20 anos atrás, praticamente não existia faculdade aqui na região. Todo mundo teria que ir para Salvador, para Petrolina, para Juazeiro. Hoje nós temos muitas faculdades. E o EAD trouxe isso também. Então, fazer projetos, a prefeitura poderia, junto com a Câmara, inclusive, para isentar polos de EAD, trazer para Antônio Gonçalves, para aqui ser o polo. Você vê que tem polo em Campo Formoso, tem polo em Bonfim. Então, são coisas que a prefeitura pode fazer, a gente também pode promover. Isenção de impostos, quem tem que trazer é a prefeitura, não somos nós, porque não pode reduzir, a gente não pode diminuir a entrada de recursos da prefeitura, só a própria prefeitura. Então, existem muitos caminhos práticos que a prefeitura pode executar para melhorar. O que eu vejo com mais clareza, com certeza, é o estudo e curso técnico. É dessa forma que a pessoa vai ter um curso de pintor. Eu dou um exemplo do curso de armador de ferragem que a gente vai trazer para Antônio Gonçalves, que a obra do colégio tentou contratar e não conseguiu contratar ninguém em Antônio Gonçalves, porque não tinha. Então, curso de segurança, cursos que, por exemplo, o colégio aí, o estadual está demandando por profissionais com cursos oficiais e que, às vezes, não tem a pessoa em Antônio Gonçalves. Então, eu vejo esse como caminho de atração e retenção de pessoas em Antônio Gonçalves. É fazer Antônio Gonçalves formar um ponto onde você pode formar pessoas que vão trabalhar em Bonfim, em Campo Formoso, em Juazeiro, e em toda a região, e também um polo habitacional e educacional, para faculdades, moradia, chácaras para aluguel, turismo, cachoeiras. Então, Antônio Gonçalves tem um potencial a ser explorado, agricultura familiar, que pode ser explorado, com certeza, pela prefeitura em várias dimensões. Falando até do colégio, inclusive, tive conversando com algumas pessoas, e a gente precisa pensar numa passarela para aquela passagem ali, Acho que todo mundo já pensou nisso.
né? Mas enquanto essa passarela não vem, que até porque eu acho que a prefeitura não tem condição de fazer uma passarela, tem que ser uma obra do Estado, até porque é um ABA, né? Talvez a escola, não sei se a escola pode, ou a prefeitura, tem o papel da prefeitura, da escola, colocar um guarda de trânsito ali durante a saída e entrada dos alunos do colégio, para evitar possíveis acidentes, né? Que a gente sabe é uma pista, é uma ABA, então existe sempre a possibilidade de um acidente. Então, colocar um guarda ali na passagem, no horário de entrada dos alunos e no horário de saída, para que a gente não corra esse risco de um acidente, já que a escola ficou do outro lado, né? Após a estrada. O ideal é uma passarela, com certeza, mas é uma coisa que realmente não acontece de uma hora para outra. Queria falar, a gente teve aí uma paralisação das prefeituras, e eu queria falar sobre isso. Nessa questão do FPM, as prefeituras, não só Antônio Gonçalves, como todo, estão reclamado muito disso, mas a gente tem que pensar o seguinte, o que aconteceu com o FPM é que ele subiu muito nos últimos anos, né? Muito mesmo. Na verdade, eu estou até com um gráfico aqui, nunca nenhuma prefeitura recebeu tanto recurso. Né? Então, a gente, para além de dizer que não tem dinheiro, e ter o cuidado de começar a não dizer, vai faltar recurso para isso ou para aquilo, a gente tem que lembrar que o dinheiro está aí, né, em comparação com outras gestões, nunca houve tanto dinheiro, não só em Antônio Gonçalves, geral. Né? Mas eu estou em Antônio Gonçalves, sou vereador Antônio Gonçalves, então estou trazendo os números de Antônio Gonçalves. Né? Aqui está o gráfico, né, dos últimos 12 anos. Então, você vê claramente que o número subiu muito. Né? Então, por exemplo, o último ano da gestão Roberto, ele recebeu 18 milhões. O prefeito recebeu 20. Isso aqui não é tudo não, tá, gente? 20 milhões aqui é uma parte. Na verdade, a arrecadação do primeiro ano do governo do Dudu foi 36 milhões. Aqui é uma parcial do FPM e alguns outros recursos. Então, se você pegar, por exemplo, as últimas 4 gestões, vou somar o mandato inteiro aqui, tá, gente? Roberto, 35 milhões, depois Irene, 51 milhões, depois Roberto, 64 milhões, e Dudu, em 3 anos e meio, já 66 milhões. 2 anos e meio. Né? Então, a gente sabe que existe uma diminuição, está claro aqui a diminuição, né? 25 milhões para 20 milhões até o momento, mas se você olhar, já se arrecadou mais esse ano do que no primeiro ano. Foi 20 milhões. Então, nós estamos em setembro, agosto, e nós temos aqui um valor já maior do que foi arrecadado em 2021. Então, eu trouxe esses dados para a gente também refletir sobre os montantes e também pensar assim, a gente sentiu realmente, durante esse tempo aqui, 12 anos, que houve uma melhora significativa, porque eu estou falando aqui de quantas vezes, né, de aumento. A gente não vê, e aqui não estou falando do gestor daqui não, né? Estou falando no geral. A gente não vê o gestor dizendo, recebi mais 10 milhões, agora eu vou fazer bem mais coisa. Ninguém vê. A gente vê o quê? Agora caiu. Agora não dá mais para fazer nada. Então, quando sobe, ninguém observa, ninguém gritando, eu vou melhorar a saúde, eu vou melhorar a educação. Agora, quando cai, já começa o alarde. Então, existem meios de contornar a situação, repactuar contratos. Se caiu 20% da arrecadação, repactua os contratos, chama o contratado. Numa licitação, chama o cara, eu preciso refazer. Não aceito refazer? Quebra o contrato e faz outra licitação. Quais são as secretarias mais importantes? Educação, saúde, segurança nós não temos praticamente, né? Então o quê? Quais são as outras? Quais são as principais? Educação e saúde? Vamos repactuar as outras secretarias e cortar em cima para fazer recompensar o dinheiro das outras secretarias que são as mais importantes. Corte de pessoas nas secretarias que não são prioritárias. Né? Então, existe mecanismo. Quanto foi que caiu? 20%? Então, corte 20%. Nas secretarias não prioritárias. Nos locais não prioritários. O que é prioridade? Educação e saúde. Então, essas aí tem que deslocar recurso para lá, de outros locais. Então, existem meios. A arrecadação de Antônio Gonçalves, geral, continua muito alta, muito acima dos outros anos, muito mesmo.
Né? Você pode observar aqui a diferença da Barra. Né? É muito grande. O ano passado foram 25 bilhões. Isso aqui não é tudo, tá, gente? Isso aqui é uma parte da arrecadação. Então, assim, existem meios, a gente tem que realmente tem que correr atrás, quanto mais melhor. Mas também a gente não pode começar a dizer que não tem recurso para fazer as coisas. Eu queria ficar por aqui hoje, presidente, vereadores, agradecer a presença de todos, dar parabéns novamente aos alunos e à professora, e dar uma boa noite a quem está em casa, e até a próxima terça-feira. Obrigado.